Bem, queridos, boa noite. Na programação litúrgica temos o nome do reverendo, nosso pastor auxiliar, e reverendo Marcelo Vidal. Todavia, desde quinta-feira, havíamos feito a permuta, mas a programação já estava pronta com o nome dele, não há problema. Mas desde quinta-feira já estava escalado para pregar e já tinha conversado com o reverendo Isaías Cavalcante, que é responsável pela liturgia do texto que eu iria pregar. Não seria esse, seria um outro texto. Então abra a sua Bíblia no texto que Deus já colocou no nosso coração durante esta semana e iremos fazer uma breve reflexão nesse texto da palavra de Deus, e é um texto que está mais em consonância com o espírito natalino no qual nós nos sentimos inseridos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, os dois primeiros versículos. A partir desse texto, nós iremos fazer uma lacônica reflexão. Leia comigo o texto referido. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nosso Pai Celeste, rogamos que o Senhor, em sua graça excelsa e soberana, aplique a Tua palavra em nossos corações, de tal forma que a exposição da mesma também encontre em cada coração eco, ressonância e guarida em cada vida. É o que nós anelamos e Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados de Deus, esta semana, mas para sermos precisos, na quinta-feira, o mundo sentiu o impacto da notícia da morte de Nelson Mandela, aos 95 anos, uma vida longeva, portanto, nascido nos anos de 1919, na África do Sul, em pleno período do Apartheid, numa pequena vila da África do Sul. Aquele jovem tornou-se tão conhecido no seu país por não aceitar o establishment, aquilo que estava estabelecido como verdade, por não aceitar as convenções sociais impostas pelos brancos na África do Sul. Diante de suas interpelações, que incomodaram aqueles que governavam, aqueles que tinham o poder de fazer as leis, os decision makers, os formadores das leis do país, ele tomou uma grande responsabilidade sobre si e ficou tido como culpado diante do governo, sendo conduzido à prisão, a confinamento por 27 anos. Naturalmente, o confinamento não pôde fazer silente a sua voz. Quando em 1990 ele é liberto, no ano seguinte torna-se presidente do seu país. Em 1993 ganha o Prêmio Nobel da Paz. E 3 marcas ficaram de forma indelével linkada à vida de Nelson Mandela: perdão, conciliação e união. Foi o homem que soube perdoar, soube conciliar as opiniões opostas do seu país e unificou a nação. Perdão, conciliação e união seria uma visão triádica da visão de Nelson Mandela e da sua relevância não só para a África do Sul, mas os seus ideais, os seus sonhos, os seus postulados de crença, conquanto cidadão universal, tem sua marca e deixa ressonância em toda a humanidade. A prova inconteste e iniludível disso é que esta semana estarão viajando para lá pelo menos 75 líderes mundiais, mandatários de repúblicas. Só dos Estados Unidos, 3 presidentes americanos estarão lá essa semana na África do Sul, fazendo homenagem àquele homem que em vida foi um gigante. Bill Clinton, George Bush,
e o Barack Obama. Mas sabe que eu estive pensando que aqueles que estão indo à África do Sul estão indo de encontro à morte, estão indo de encontro a alguém que em vida foi um gigante, mas a morte o fez tombar. Estão indo ao encontro, estão indo para festejar a morte. Aqueles homens que vieram de tão longe, ou cerca de aproximadamente 2.000 quilômetros, os magos do Oriente, vieram ao encontro da vida. Não foram ao encontro da morte, da desesperança, da desolação, foram ao encontro da vida, da redenção, da esperança. O que leva 75 mandatários mundiais à África do Sul, e o que levou aqueles 3 homens que vieram do Oriente, de terras tão longínquas, à cidade de Belém, as motivações eram totalmente diferentes. Lembro que quando criança sempre lembrava do presépio do Natal nas igrejas evangélicas. Passa-se a ideia de que quando eles chegaram a Belém, Jesus ainda estava lá na manjedoura, devia ter uma vaquinha ali, um jumentinho, alguns animais ali ao redor. Não é isso que aconteceu. Quando eles chegaram, Jesus já havia nascido há 2 anos. Essa é a razão porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme o tempo que se inquirira dos magos. Jesus não estava mais na manjedoura, conforme vemos convencionalmente nas peças natalinas. Jesus era uma criança de aproximadamente 2 aninhos. Mas o que mais me fascina, me embevece nesse texto, é a interpelação dos magos do Oriente. E eu creio de forma pia e considerável que essa é uma das maiores interpelações da história da cristandade. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Essa é a pergunta que não se faz calar depois de 2.000 anos de história. Onde está o Rei dos Judeus? Podemos também partir do antítese hegeliana e perguntar onde ele não está. E eu diria que ele não está no mundo da religiosidade. A religião por si só não segura, não retém aquele que é o doador da vida. A religião por si só não chancela a presença de Deus, magnífica, beatífica de Deus. Ele não está também no mundo da virtude. As convenções sociais nos levam a, em toda parte, nessa época, as pessoas se abraçarem, até mesmo aquelas que não são tão amistosas, a desejarem Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a augurarem boa sorte às pessoas. Talvez isso passe depois do 1º de janeiro. Jesus também não está no mundo das convenções sociais. Onde ele estaria? Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus ainda hoje? Em primeiro lugar, Jesus está onde é buscado de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13 e 14 diz: buscar-me-eis, me achareis, ó Israel, quando me buscardes de todo o vosso coração. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Não está na manjedoura mais em Belém. Ele está naqueles que o buscam de todo o coração. Em segundo lugar, ele está onde há quebrantamento e contrição. Isaías 51, versículo 17 diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Em terceiro lugar, eu diria que ele está onde ele é crido segundo a Escritura. Não basta crer em Jesus segundo a religião, não basta crer em Jesus segundo a teologia, não basta crer em Jesus segundo os líderes religiosos. É necessário crer, é mistério que criamos nele segundo a Escritura. Por isso Jesus disse, na festa dos tabernáculos, levantou-se no pórtico de Salomão e declarou: quem crê em mim, segundo a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, segundo a palavra, segundo o que a Escritura diz a meu respeito. É isso que Jesus queria dizer. Quem crê em mim segundo a Escritura, segundo o parâmetro das Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus está no seu Natal.
Ele está no seu Natal se você o busca de todo o coração. Ele está no seu Natal se você o busca com quebrantamento e contrição. Ele está no seu Natal se você crê nele, segundo as Escrituras. Esse é o Cristo que nós esperamos. Esse é o Cristo que nós buscamos. Esse é o Cristo que nós vivenciamos a cada Natal. Esse é o Cristo do verdadeiro, genuíno e autêntico cristianismo. É esse o seu Cristo? É esse o meu Cristo? É esse o Cristo que nós preconizamos, vaticinamos hoje? Esse é o Cristo que a humanidade proclama e vive? Pois bem, esse é o Cristo que foi buscado pelos magos de Belém. Onde está Jesus, o recém-nascido, Rei dos Judeus? Vamos orar. Pai Celeste, nessa breve e concisa reflexão, diante de tanta importância da peça, do coral e desse momento, esperamos que essa mensagem tenha encontrado guarida em cada coração e que o Espírito Santo possa fazer germinar a semente e conduzir-nos à plena frutificação. Abençoa-nos nesse Natal, Senhor, para que nós saibamos responder altissonantemente a cada um que interpelar a razão da nossa fé. Onde está Jesus, o recém-nascido Rei dos Judeus? Ele está onde é buscado de todo o coração. Ele está onde há quebrantamento e contrição. Ele está onde ele é crido segundo o parâmetro das Escrituras. Porque este é o Cristo da Bíblia. Este é o verdadeiro, genuíno e autêntico Cristo dos Evangelhos. Este é o verdadeiro Natal. No nome dele, hoje e eternamente. Amém, Jesus.